queria agradecer a Liliana Belo pela apresentação, pedir desculpa por ter que cortá-la, mas para que a gente possa abrir essa pergunta da plateia e a gente estimular o debate, a gente precisa tentar seguir mais ou menos o tempo que a gente pensou. Agora a Isabela vai fazer a apresentação do programa e depois, a gente combinou aqui enquanto a Liliana falava, ela vai falar mais um pouquinho sobre algumas críticas que foram tecidas com as observações que a Liliana fez, e aí para a gente poder também começar e abrir o debate. Está pronta a apresentação? Então, Isabela, por favor. Bom dia a todo mundo, obrigada, queria agradecer ao Jornal Fluminense pelo convite. A minha ideia é fazer uma rápida explanação sobre o programa Niterói de Bicicleta, o que a gente tem feito, muitas coisas que a Lília apontou a gente tem trabalhado, outras a gente precisa trabalhar, e acho que a gente tem trabalhado também mais intensamente. O programa Niterói de Bicicleta, eu acho importante dizer que ele é um dos 32 projetos estruturadores da cidade. Ele está dentro do plano estratégico Niterói que queremos, que é um plano que traça diretrizes de planejamento até o ano de 2033, senão não estaria dentro desses 32 projetos que tem diversos focos, não só a mobilidade, como saúde, educação, habitação. Então, o Niterói de Bicicleta se encaixa num desses projetos, desses 32 projetos estruturadores. A estrutura do programa hoje, ela se divide em dois pilares principais, um voltados para a educação e cultura cicloviária, onde a gente tem feito projetos de educação, trânsito e eventos que estimulam o uso da bicicleta e que chamem a atenção para esse modal. E a questão o outro pilar é sobre a infraestrutura cicloviária, que a gente tem supervisionado o plano da malha cicloviária, que está sendo revisado agora por um escritório em São Paulo. E além disso, a gente também planeja outros elementos da infraestrutura cicloviária, que não é só a ciclovia, a ciclofaixa em si, como também os paraciclos, os bicicletários que têm que estar sempre aliados a essa infraestrutura de ciclovias, senão o sistema não funciona. Esse é um pouco de como a infraestrutura, como o Niterói de Bicicleta está estruturado dentro da prefeitura. O Niterói de Bicicleta está alocado dentro do gabinete do vice-prefeito e ele atua em parceria com outras secretarias, dependendo do tema. Então, em relação ao planejamento e execução da infraestrutura, a gente trabalha junto com a Secretaria de Urbanismo, de Obras e Infraestrutura, de Conservação e com a Nittrans. Em relação à fiscalização e controle de trânsito, a gente tem que estar sempre em contato com a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal e a Nittrans também. E a questão de parcerias em projetos especiais, que a gente trabalha com outras secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer, para eventos como bicicletada. Então, é assim que a gente funciona. A gente não trabalha sozinho, mas em parceria com outras secretarias. Esse é o nosso cronograma que a gente tem seguido de planejamento. Então, o programa Niterói de Bicicleta ele começou em 2013 e foi elaborado um plano da malha cicloviária com caráter participativo. Houveram 15 encontros participativos em que os ciclistas puderam indicar quais seriam as rotas que eles desejariam estar percorrendo ou as rotas que eles já percorrem. Então foi feito todo esse trabalho aí de um ano e meio de encontros, onde se chegou a um resultado que é o plano participativo, que foi usado pelo escritório que está agora desenvolvendo o plano básico cicloviário da cidade. Ele pegou esse plano participativo e está desenvolvendo mais detalhadamente. E depois desse projeto pronto, a gente vai estar implementando já algumas ciclovias
mas é importante dizer também que esse plano cicloviário vai estar sendo usado para o projeto, para o plano municipal de mobilidade urbana, ou seja, não é um trabalho, porque são, às vezes eu escuto essas perguntas, me perguntam, mas o projeto de ciclovia está sendo feito descolado do que está acontecendo na cidade, de outros planos, só que eu tenho certeza de que quando, enfim, assim, quando a gente começar a fazer o plano de mobilidade urbana que já está sendo planejado, ele vai ser incorporado sim nesse plano de mobilidade urbana. Essa é a malha cicloviária que está sendo revisada, que foi revisada pelo escritório de São Paulo. São 120 quilômetros, bastante distribuídos por todas as regiões da cidade. E esses são os trechos selecionados. A gente, como Niterói de Bicicleta, nós temos uma meta e atingir até o final de 2016 da gente duplicar a infraestrutura cicloviária que existe na cidade. Foi mostrado aí o plano de São Paulo, são 400 quilômetros, mas a gente também tem que levar em consideração o tamanho do território de São Paulo comparado ao território de Niterói. Então, o Axel sempre fala que, assim, per capita, inclusive Niterói teria, de acordo com o nosso planejamento, mais quilômetros por habitante do que São Paulo. Mas, enfim, o que a gente tem feito, o nosso planejamento até 2016 é construir as ciclovias, os trechos que na realidade estão faltando, porque foram construídos aí 30 quilômetros até hoje. Então, a nossa prioridade é conectar... Não interligados, né? Exatamente. Então, a ideia é no meio, interligar... tudo, né? A ideia, então, é interligar esses trechos para que o sistema realmente funcione como sistema. E esses trechos são os trechos selecionados para 2015, que a gente está trabalhando aí intensamente para poder executar, que a gente nesse momento está dando prioridade a essa ligação da Zona Norte com o centro da cidade, que é uma ligação extremamente importante. Existe um fluxo muito grande de ciclistas que vêm da Zona Norte e até de São Gonçalo também, então a gente está aí tentando viabilizar essa ligação. Aí, esse é um pouco do que a gente tem feito também em relação à infraestrutura. A gente tem 700 novos paraciclos sendo colocados ao longo dessa infraestrutura. Como eu disse, a ciclovia em si, sem esse tipo de infraestrutura paralela, não funciona de maneira adequada. Esses são os paraciclos que a prefeitura está implantando, mas a gente está trabalhando também para que cada vez mais a iniciativa privada possa também implantar seu próprio bicicletário, porque infelizmente a prefeitura não tem como implantar um bicicletário na porta de cada loja, por exemplo. Então a gente está trabalhando agora com a Secretaria de Urbanismo para que a gente possa facilitar a iniciativa privada que queira de fato implantar um bicicletário na cidade, em frente à sua loja. Isso é um pouco das iniciativas que a gente tem feito em relação à educação cicloviária e à promoção da bicicleta. Então a gente promove debates e palestras sobre o tema. A gente também organiza eventos que cada vez mais atraem mais pessoas. Toda vez que a gente organiza uma pedalada, eu escuto de muitas pessoas assim, essa é a primeira vez e que legal. Então, assim, eu acho que isso tem um valor, apesar de que realmente não é um momento de uma discussão intensa, um passeio ciclístico, é um momento de atrair novas pessoas para esse tipo de modal. São outras iniciativas que a gente tem feito relacionadas à educação cicloviária. Ali em cima no ônibus é uma iniciativa que a Lilian mostrou, que foi feito com o apoio da CETRERG e que realmente os motoristas de ônibus foram colocados em bicicletas para ter essa experiência de ser um ciclista ao lado de um ônibus. E a gente tem feito em parceria, por exemplo, aqui embaixo com a Nittrans, foi um projeto do Porto Seguro, em que foi montada uma estrutura de uma mini cidade e as crianças... Quantas crianças?
890 em uma semana, 890 crianças da rede municipal de educação participaram e eles foram, enfim, treinados e houve uma discussão sobre as leis do trânsito, obviamente para criança, mas enfim, já eu acho que é uma iniciativa muito importante. E a última foto ali é a campanha que a gente fez do trânsito, que eu vou mostrar, que essa é a faixa que a Lívia mostrou. Obviamente, esse tipo de ação não é uma ação que foi pensada a longo prazo. Obviamente, as faixas não ficariam meses e meses, mas fez parte de uma campanha maior de conscientização no trânsito, em que todas as faixas foram colocadas em lugares estratégicos, em lugares que existem um conflito grande com o carro, enfim, entre o carro e a bicicleta, entre o carro e o pedestre, entre o pedestre e a bicicleta, porque se o ciclista se sente ameaçado pelo carro hoje, o pedestre também, de certa maneira, se sente ameaçado por alguns ciclistas. Então, assim, essa campanha é voltada para todos os atores de trânsito, não só para o motorista em si. E essa faz parte da campanha também. Na realidade, essa campanha de educação foi uma campanha, uma reivindicação dos grupos de ciclistas, porque eles chegaram à conclusão que esse ano era um ano que a gente deveria intensificar. Foi reivindicado, mas não foi atendido, né? Um monte de coisa que a gente sugeriu não foi posta ao contrário. Como, por exemplo, o capacete ali. Isso criminaliza quem não usa o capacete. Bom, essa discussão foi uma discussão intensa. A gente não foi atendido no final das contas. Foi uma discussão que a gente criou um grupo de trabalho onde tinham representantes da bicicletada, massa crítica, tinha pessoal da mobilidade, e não foi um consenso. Na realidade, o uso do capacete não foi um consenso no grupo maior. Então, mas isso é uma outra discussão. Mas houve esse grupo formado em que todos os detalhes da campanha foram pensados e discutidos. E, enfim, foi uma campanha grande. Obviamente, a gente não tem como colocar uma faixa na frente da casa de cada pessoa, mas eu acho que no total atingiu um grande número de regiões da cidade. E essa foi uma campanha que a gente fez também nas ruas, ali inclusive na Amaral Peixoto, onde existe um conflito muito grande, em que a gente, enfim, passou aí algumas manhãs conversando com as pessoas e distribuindo material de conscientização que a gente criou nessa campanha. E aí, esse é o calendário para 2015, o segundo semestre. A gente está finalizando o projeto básico de Niterói. A implantação da ciclofaixa da Marquês de Paraná temporária foi implantada e existem críticas, e a gente está discutindo isso dentro da NITTRANS, como resolver essa questão. E, enfim, a manutenção das ciclofaixas existentes e a implantação desses 30 quilômetros até 2016. E a gente está agora finalizando o projeto do bicicletário para as barcas na estação Araribóia. E essa é uma imagem que eu acho que é bastante, enfim, ela fala por si só, que é como a Amaral Peixoto era antes da ciclofaixa ou ciclovia e como ela é hoje. Então, como a bicicleta realmente pode mudar o visual da cidade para melhor e fazer da cidade uma cidade muito mais humana. Obrigada. Eu queria, antes de iniciar o debate, falar o seguinte: eu, por acaso, semana passada eu estava no carro no Ministério da Segurança do Band News, falando o seguinte, que nos países desenvolvidos, falando exatamente sobre economia, que nos países desenvolvidos a média de carro é de 1 para cada 3 habitantes.
Ora, vivemos em um momento de crise. E várias multinacionais, transnacionais, estão se instalando no Brasil na área do setor automobilístico. Tem 3, enfim, uma na Bahia, uma em São Paulo, uma no centro, centro-oeste, enfim, se instalando agora nesse momento de crise no Brasil. A taxa de automóveis no Brasil é de 1 para 7 habitantes. Ora, se somos um país de desenvolvimento, temos uma margem para venda de automóveis ainda muito grande. Se o caos hoje instaurado já está em 1 para 7, imagina quando a gente chegar em 1 para 5. Então isso é um fato que a gente tem que levar em consideração o seguinte: é extremamente, isso é uma crítica de uma forma geral, não contra a prefeitura, contra o movimento social, mas uma crítica de observação. É extremamente injusto você fazer uma guerra de 3 quilos de bicicleta contra 1,5 tonelada de carro, né? Claro que o ser humano, a gente, quem está em cima da bicicleta, vai sair perdendo dentro do carro a 30, a 50 ou a 100, até mesmo parar. Quando esse carro estiver parado na sua frente, a bicicleta estiver vindo distraída ou frigói, pode, sem capacete, como o nosso camarada aqui está, que é o único capacete que eu estou vendo até então na plateia, que deveria ser obrigatório, na minha modesta opinião, como para quem usa moto, né? Mas, afinal, você está botando a sua vida em risco também, entrando numa via de alto movimento de carro. Então, a gente tem que entender que dos dois lados, eu acho que isso é uma ponderação para a gente já começar o debate, queria abrir as perguntas de vocês já, que é o seguinte: existem dois lados nessa história que são tem que ser muito bem analisados. Quando o governante compra um parafuso, ele tem que fazer uma licitação para abrir para compra de um parafuso, porque senão o Ministério Público, o Tribunal de Contas, pode rejeitar a prestação de conta dele da campanha mais tarde e ele nunca mais se elege a nada. Isso é um homem público, aliás, faz da política a sua profissão, não deveria. A política tinha que ser uma doação para um bem maior, para o bem da sociedade, mas enfim, isso é um outro modelo que a gente não vive, um modelo só, né? Poucas pessoas agem dessa maneira, mas a gente tem que ver que é difícil para todo mundo. Você vem de uma cultura em que você dá prioridade ao carro e de repente você tira 1/3 desses 1 para 7 que a gente tem hoje, 200 mil automóveis em Niterói, você tira 1/3 para fechar com cone da noite para o dia, por mais que tenha sido avisado, porque acaba que as pessoas saem da região oceânica, saem de outras regiões ou vêm para Niterói e acabam encontrando um funil. Não sei qual é o estudo que foi feito para ser exatamente nessa extensão toda que fez, uma orla tão rica em espaço, um caminho em Amaia, uma ligação até São Francisco, enfim. A gente, o exemplo do Rio de Janeiro, ele vem do Recreio, dos Bandeirantes, até o final da Terra do Flamengo no aeroporto. Tem ciclovia o tempo todo. Foi difícil, foi penoso colocar. Na Zona Norte tem muito espaço que você sobe, o espaço destinado à ciclovia, você vai de cara no poste, porque foi mal organizado, foi mal planejado. Mas tem. A gente começa um processo vendo os erros durante o caminho. E aí, durante o caminho, a gente vai acertando esses erros. Então, eu queria abrir para a pergunta, eu vou fazer 2 perguntas aqui, logo de cara, que já me vieram. Uma veio pela internet e a outra veio escrita de um de vocês, que eu não sei identificar porque não assinou. Mas a primeira pergunta é o seguinte: o Davi Cardoso, que é estudante de engenharia. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas utilizando a bicicleta como principal meio de transporte. Porém, não vemos incentivo por parte dos governos ou de empresas. O crescimento da bicicleta como meio de transporte pode ser visto como prejuízo para algumas empresas, como montadoras de carros, oficinas, empresas de ônibus, postos de gasolina. Como lidar com a disputa entre automóveis e bicicletas? Pode?
primeiro lugar, eu acho que não deve ser encarado como uma disputa, assim, que cada modal tem seu papel. E sou contra alimentar essa dicotomia entre carro, bicicleta, pedestre, ciclista. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, é pedestre, ciclista, está dentro do carro. O que eu acredito que funcione, que deve ser estimulado, que as cidades que tenham um bom resultado em relação ao estímulo de uso de diferentes modais feitos, é proporcionar que você possa escolher. Tem Santiago, por exemplo, é uma cidade latino-americana com todos os problemas que nós, como cidadãos latino-americanos, conhecemos, mas você anda quilômetros em ruas exclusivas para pedestres. Que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e Niterói, a gente está na contramão, assim, praticamente estamos na mão de agentes da barbárie, porque foi feito o contrário. Ruas que a Visconde do Uruguai, recentemente, que era uma rua exclusiva de pedestres, foi aberta para carro. No Rio, o trecho da rua uruguaiana tem uma gambiarra lá, uma aberração que foi aberta para circulação de carro. O que eu acho que deve ser feito não é isso, é proporcionar a opção de todas as modalidades para cada um usar o que acha mais adequado para si, mas que tenha segurança tanto como pedestre, como ciclista, como motorista. Tem que melhorar o transporte público e a estrutura para usar. A gente combinou com você algumas considerações que você gostaria de fazer sobre a fala. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que os principais pontos que a Lília levantou e que eu acho que a minha apresentação já tocou um pouco, né? Os pontos que ela levantou em relação à educação no trânsito é de fato um desafio, e não é só em Niterói. Mesmo na Holanda, quando se começou a implantação de ciclovias, lá na década de 70, existiam também diversos acidentes com fatalidades. Então, é um processo longo, né, de educação, e não é só educação, é fiscalização também. Na Holanda, se você não anda, você é multado na bicicleta se você ultrapassa o sinal vermelho, se você não usa a iluminação, a lâmpadazinha à noite. Então, eu acho que é uma combinação de educação e fiscalização intensiva mesmo, e é um processo longo. Os conflitos que estão ocorrendo, e aí você mostrou os números, é realmente um número preocupante, mas eu acho que é assim, natural no momento em que você cria a possibilidade dos ciclistas circularem com mais facilidade. Você aumenta o número de ciclistas. Eu tenho um número aqui que foi feita uma pesquisa. A gente tem feito contagens assim, sucessivas, inclusive na Marquês do Paraná, a Mobilidade Niterói, em parceria com o Niterói de Bicicleta. A gente tem feito essas contagens. Desde janeiro, por exemplo, o número de ciclistas que passavam pela Marquês do Paraná era de 58,5 ciclistas por hora. Esse número agora, no dia 17 de setembro, subiu para 169,5, ou seja, um aumento de 189% de ciclistas. Então, assim, a gente... É natural que com o aumento de ciclistas e com a falta de conscientização, e, enfim, muitos motoristas não estão acostumados, né, com a bicicleta, alguns ignoram por maldade, mas outros até ignoram por não saber as leis, né, ou pela certeza de que zero gravidade, também. Então, assim, é um conjunto de fatores e, por exemplo, o motorista, ele, bem ou mal, ele lá quando tira sua carteira de motorista, ele tem, ele é obrigado a estudar as leis do trânsito, mas, por exemplo, o ciclista e o pedestre, enfim, se eles não dirigem e se eles não são curiosos o suficiente, eles, enfim, de repente desconhecem das leis do trânsito. Então, existe realmente uma necessidade da gente intensificar essa campanha de educação do trânsito. Eu acho que
os movimentos organizados também têm um papel importante nesse processo. Acho que vocês poderiam também estar, enfim, auxiliando nessa questão da educação, até para os pedestres. Você sabe que a gente fala aqui. Sim, com certeza. Enfim, eu acho que tem um papel muito importante nesse processo de educação do trânsito. Então, acho que é isso. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. No meio da plateia. Por que as comunidades não recebem bicicletários? Somente centros urbanos. Então a gente tem algum projeto para as comunidades receberem bicicletários? Tem bicicletário no centro urbano. A gente tem, como eu falei, né? A gente fez esse planejamento, né, dos bicicletários, e a gente tem, nosso planejamento é sempre colocá-los em lugares que já existem uma demanda grande. Por exemplo, nem foi nessa gestão, na gestão passada foi colocado um grande número de bicicletários na comunidade do Jacaré, lá na região oceânica. E esse bicicletário, por exemplo, ele vive lotado. Então, assim, a gente tem sim um planejamento de colocar, enfim, nos pontos em que realmente existe essa demanda. Eu acho que essa vai ser para você. O Gustavo, motorista de ônibus, mandou. Eu, como motorista de ônibus na cidade, me preocupo com a segurança dos meus passageiros e dos ciclistas no ato de desembarque. Sempre surpreendo-me com as ousadias dos ciclistas em locais impróprios. Que ações efetivas serão tomadas para a segurança e convivência de ciclistas com os demais atores de trânsito, inclusive os ônibus? Acho que é uma verdade das duas. Bom, primeiro eu queria saber o que você considera local impróprio para ciclista, porque... Calçada? Calçada, sim, concordo, tem impróprio. Concordo. Concordo. Então, essa calçada, por exemplo, da Marquês do Paraná, que eu mostrei na foto, foi a prefeitura que demarcou aquele território para ciclistas. Nós ciclistas somos contra disputar o espaço com pedestre que já é precário. Então, assim, eu na verdade não sei o que vai ser feito pela prefeitura para resolver isso. Eu sei o que nós ciclistas fazemos é pedalar do jeito que o CTB determina. A gente defende isso nos nossos encontros, que a bicicleta, que o carro tem que compartilhar a via com a bicicleta. Por isso a reivindicação da redução do limite de velocidade nas vias. E olha só, é bom a gente notar o seguinte, existe está se criando uma categoria de nós ciclistas que na verdade acaba como é que eu vou te explicar? Não sendo todos os ciclistas, entendeu? Assim como nós motoristas, também não são todos os motoristas. Não, mas é porque você está numa massa organizada que tem consciência das leis. Mas se a gente colocar no universo de todo mundo que anda de bicicleta, não é todo mundo que está numa massa crítica organizada que tem consciência das leis de que tem que andar de uma certa forma. Sim. Na verdade, talvez tenha que ser uma proposta isso. Por isso a importância da educação da prefeitura ser efetiva. Uma educação maior, não só da prefeitura, mas do governo do Estado, talvez, como uma proposta de governo geral e não só da prefeitura. Isso foi iniciativa de ciclistas, é distribuído em todas as massas. Dá licença. Isso foi iniciativa. Quem quiser, a gente tem para distribuir códigos de trânsito. Bacana. Isso foi iniciativa de ciclista para distribuir para a população. Tem. Se tiver mais, fica à vontade, pode distribuir para a galera. Nós temos poucos, mas é só para exemplificar que sim, os ciclistas organizados fazem mais campanha pela educação do que os próprios órgãos públicos. Pois é um problema que a gente vai. Isso aí é um problema que a gente vai enfrentar, como eu falei aqui agora. Para comprar um parafuso, um órgão público tem que fazer uma licitação pública ali, tomada de preço para 3 pessoas. Tem um orçamento a ser seguido. Isso não é motivo. 31 milhões para propaganda. Tem que ser desburocratizado. Isso é um problema que todo mundo sofre no país todo. A gente tem que, aí isso é uma coisa que tem que subir de lá de Brasília, para a gente desburocratizar a educação, enfim, problemas que a gente vê que são de outras instâncias que a gente não tem como mudar agora. Mas nossos filhos, nossos netos têm como mudar através do voto, o que infelizmente não é muito
também elaborado. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, você fala e já responde. O Programa Literário de Bicicleta trabalha em conjunto com outras secretarias e outros setores de acordo com a ação. Existe algum diálogo com a Anel Tour para o fomento do cicloturismo urbano? Bom, no momento, até agora, eu comecei a trabalhar em janeiro, a gente ainda não fez nenhuma ação em conjunto com a Anel Tour. A gente tem trabalhado com a Nittrans, inclusive é uma coisa que eu queria falar que a Nittrans tem, um setor voltado para a educação do trânsito. A professora Priscila coordena esse setor e eles visitam semanalmente escolas públicas e para criar essa consciência aí nas crianças. Eles acreditam que eu acho que existem essas duas frentes, né? A educação no trânsito para as escolas, que, enfim, acredita-se que as crianças são o futuro, então a gente tem que aí investir nessa educação dentro do âmbito da educação na escola, e tem a questão da educação no trânsito mesmo. Então, assim, a Nittrans, ela tem esse programa mais voltado para as escolas, e a gente começou a fazer essas ações em parceria com a Nittrans nas ruas, justamente para atacar essa outra frente, que é o dia a dia do ciclista que desconhece, o pedestre que desconhece as leis do trânsito e precisam ser, e motoristas também precisam ser educados ou educados. Essa aqui vai para mim. Essa aqui vai para mim, para eu poder responder a pergunta que chega, que a gente não se exime ou da culpa ou da responsabilidade. Paulo Afonso Cunha. Como é possível organizar um seminário sobre mobilidade urbana, falar de bicicletas, ônibus, carros, etc., sem ouvir o órgão executivo municipal, responsável por mais de 10 mil remoções de veículos estacionados irregularmente, pela aplicação de mais de 200 mil multas, pela operação diária das ciclovias, dos veículos, etc. Bom, na verdade, a gente, eu falo pelo Fluminense, mas como eu também tive presente na organização do seminário, a gente efetivamente não chamou o órgão que fiscaliza, nós chamamos o Corpo de Bombeiros, chamamos a Polícia Rodoviária Federal, falamos com quem fiscaliza a lei seca. Na verdade, a gente fez um seminário de uma forma que a gente tentasse tornar ampla, não necessariamente falando sobre a aplicação de multa. Que bom, foram 200 mil multas. Tomara que sejam 400, para ver se, porque, na verdade, a gente, infelizmente, hoje, só aprende quando dói no bolso. Agora estão multando, não lembro agora se é na China, Paris. Estão multando quem joga imã de cigarro na rua. É multa, como estão multando no Rio de Janeiro, quem joga lixo na rua através do CPF. Nunca fui multado e nunca recebi uma multa, mas já vi gente sendo multada. Não sei se essas pessoas receberam a multa. Provavelmente foram recorrer dizendo que não era delas. O que também provavelmente algum juiz, provavelmente, não estou dizendo o que aconteceu, mas provavelmente algum juiz deu razão àquela pessoa, realmente, coitada, não, o direito dela de ir e vir, está pensando. Enfim, contudo, no Brasil, para tudo tem um jeito, mas para seguir a lei, infelizmente, não. Queria agradecer, não chega mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a Isabela Lino, coordenadora do Programa Literário de Bicicleta, e a Lilian Rabelo, do Movimento Massa Crítica Bicicletada. Queria agradecer a todos vocês. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo, tem mais pessoas para se apresentarem aqui e passarem um pouco para você também das experiências delas e do dia a dia nesse movimento todo. Em nome da Câmara de Mendes, agradecer a presença de todos. Obrigado.
Dedinho.